Acabei de despachar aqui o desodorante. Deixa eu ver aqui no lixo. Aqui no lixo. Acabou o meu desodorante. Horrível. Bom dia a todos, menos para a primeira-dama, que eu já dei um bom dia muito especial para ela hoje. Acredite se quiser. Horrível. Fala, seus mal diagramados, esta foi uma semana determinante para o futuro do Brasil. Na Câmara dos Deputados foi votado o segundo turno da PEC dos precatórios, que tem como intenção dar calote nas dívidas da União e abrir espaço para a criação de um auxílio emergencial maior, mas cuja aplicação ainda é uma incógnita. Infelizmente, o projeto de emenda à Constituição foi aprovado e nem poderia deixar de ser. No primeiro turno, o governo liberou quase 1 bilhão em emendas do relator, o famoso orçamento secreto. Além de discussões sobre esse tema, no Piores Vídeos da Semana teremos ainda Jair Bolsonaro revirando lixo para mostrar o quanto é humilde. Tiozões meia bomba de Rio Claro xingaram Boulos de comunista e mandaram o pissolista ir para a Venezuela. Eduardo Paes liberou a toda no Rio. A Câmara de São Paulo pegou fogo em votação sobre a reforma da Previdência e Adriles Jorge fez poesia de dar inveja a Pablo Neruda. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Antes de continuar com os piores vídeos da semana, eu quero que você fique atento no final deste vídeo, que vai ter um convite imperdível que reúne Leonardo Boff e MST. Não perca! Voltando aos piores vídeos, a gente tem que falar dele, Bolsonaro, que é um jumento, mas não é burro. Ele sabe muito bem como emular humildade e garantir a admiração dos eleitores que acham que essa é uma característica positiva para presidentes. Basta lembrar que a imagem de tiozão humildeira de bar foi construída em 2018 com cenas lamentáveis dele tomando café de garrafa térmica, comendo pão com leite moça e dando coletiva em cima de uma prancha de surf. Outros políticos de direita também tentaram a mesma tática, porém convencem menos, até porque ninguém apostaria que o João Dória ou Amoedo seriam capazes de comer pastel e tomar pingado extra doce de padaria sem ter como reação 4 dias de vômitos em jato, estilo um geyser em atividade. Mas o Jair não! Como é tosco e até tem hábitos simples de fato, acaba gerando identificação. No entanto, esperar que ele coma um churrasco de gato na Ceilândia ou um hot dog em Samambaia Norte tá dentro do previsível no populismo carluxístico. Só que nesta semana, Jair foi além e revirou o lixo de um banheiro para fingir que usa o desodorante Avanço, que rivaliza, com o Tred Marchand entre os piores protetores de CC do país. Deixa eu fechar aqui o nosso banheiro. Acabei de despachar aqui o desodorante. Deixa eu ver aqui no lixo. Aqui no lixo. Acabou o meu desodorante. Que, Matias? Você também revira o lixo? Ah, mas pra procurar comida? Ah, é por isso que tá tudo jogado ali na cozinha. Foi você. Quem poderia ser se não fosse você? Só se fosse um fantasma, né? Mas voltando ao presida e ao lixo, ainda bem que parou por aí. Até porque, quando ele disse que havia acabado de despachar, imaginei que o cara ia mostrar um tolete no vaso. Não rolou. Ainda. Nesta semana, Guilherme Boulos, que é pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL, foi ao interior do estado se encontrar com alguns prefeitos. Ao passar por Rio Claro, ele experimentou um pouco de como será a campanha de 2022. Espécie de cospobre de velho da van, o gado, que se identifica com o nome ítalo-paulista de Fábio Paciullo, mostrou ser incapaz de decorar uma quantidade maior de frases que um papagaio e apelou para os chavões que completam a cartela do bingo de discussões com bolsonaristas em via pública. Seu comunista! Vagabundo é você! Vagabundo é você, seu comunista! Seu comunista! Vai morar na Venezuela!
Tira a mão da frente do meu celular. Vai morar na Venezuela. Baixa a bola. Tira a mão da frente do meu celular. Não vem, pô. Não encosta em mim. Seu comuna. Vai morar com o Nicolás Maduro, que é teu lugar. Vá. Geralmente essas tretas começam com a pessoa te chamando de comunista, mesmo que eventualmente você compartilhe a mesma linha de pensamento do Quebrando o Tabu da Tabata Amaral, ou pior, do suposto humorista Maurício Meirelles, que acredita que criticar ambos os lados, mas votar sempre no sujeito mais reacionário de qualquer pleito, o torna independente e isento. Não que esse seja o caso do Boulos, embora o PCO tenha publicado durante toda a semana que o pessoalista é um agente infiltrado do imperialismo norte-americano. Ótimo como fanfic e teoria da conspiração, mas se levar a sério depois não reclame quando um parente sugerir a sua interdição civil. Eu tô aqui em Rio Claro, no interior de São Paulo, e hoje de manhã, quando a gente saía de uma entrevista na rádio, veio um grupo de meia dúzia de bolsonaristas para querer hostilizar, atacar, fazer ofensas. A verdade é que bateu o desespero. Em seguida, quando você discute com essa gentalha, eles costumam falar para você ir para a Venezuela, país que eles não sabem apontar no mapa, mas que eu tenho certeza que oferece ossos e gasolina mais em conta do que aqui neste momento. E para fechar o bingo, não podia deixar de chamar o Boulos de vagabundo e mostrar o descontrole emocional típico de quem está flertando há anos em ter um ataque cardíaco e ser mais um título de eleitor precocemente cancelado nas eleições de 2022. Já diria Bezerra da Silva: se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. Na verdade, essa paródia foi feita por Augusto Heleno, que em 2018 confiava que um político que passou a vida toda no PP do Maluf não teria nenhum vínculo com a atuação política parasitária. Se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. Mas esse vídeo do nosso ministro do GSI, que sempre nos assiste, beleza? Como é que tá aí, Heleno? Mostrando os dotes musicais, ainda bem que foram os musicais. Envelheceu tão mal quanto ele, desculpa aí. Que anda tão envergado que em breve conseguirá cometer autofelação, né não, Heleno? Na semana em que Jair Bolsonaro se filiou ao PL de Valdemar da Costa Neto, aquele preso do mensalão, o Heleno explicou que aquela fala foi apenas uma brincadeira. Numa das convenções no Rio de Janeiro, eu fiz uma brincadeira com o Centrão. E a partir daí eu fiquei carimbado como se tivesse... Estigmatizado, né? Ganhei o estigma de ser contrário ao Centrão não sei o que só tinha mau elemento. Tem nada a ver. Claro! Quando o exército se junta ao Centrão, aí vira confraria. Brincadeira entre os nossos sargentos pincéis e os caciques de cabelo a caju da direita. Não que fosse difícil prever esse triste cenário, né? Azar do gado, que vai ter que inventar uma nova desculpa para explicar o novo chifre que recebe do Jair. E a semana não foi fácil para eles, já que Bolsonaro agora diz confiar nas urnas eletrônicas. Tema que fez gente gastar dinheiro para viajar pelo Brasil em apoio ao voto impresso. E que quase levou o Sérgio Reis para cadeia e nos brindou com aquela bela imagem de dois matutos comemorando um imaginário estado de sítio na rodoviária de Brasília. O bolsonarista é, antes de mais nada, um corno de alma. Deixe sua risada aqui agora. Sempre que há substituição no governo Bolsonaro, muita gente da oposição comemora como se fosse uma vitória e a possibilidade de uma mudança positiva. Mas o histórico do troca-troca ministerial prova que não é bem assim. Quando saiu o ministro da Educação Vélez Rodrigues para a entrada de Abraham Weintraub, o que Bolsonaro realizou foi simplesmente a troca de um olavista light, sem talento para o caos, por um doidinho de bairro com muita disposição para criar intrigas na internet, apesar da alfabetização rupestre para alguém que ocupa o topo da hierarquia do MEC. E quando Abraham saiu, na verdade a situação piorou, já que Milton Ribeiro, presbiteriano e professor do Mackenzie, tem mais habilidade, melhores contatos e é menos preguiçoso para colocar em prática uma agenda baseada em Conto de Aia, Mein Kampf e Lombroso. O mesmo vale para a pasta da cultura,
que teve o Goebbels carioca Roberto Alvim, a Rivotriller Regina Duarte e Mário Frias, que não tem espaço em serventia nem em programa da madrugada da Gazeta. E o Ministério do Meio Ambiente parece que irá pelo mesmo caminho. A queda de Ricardo Salles, que estava desde o início do governo no cargo, foi muito celebrada, mas no lugar dele entrou Joaquim Leite. Na COP26 em Glasgow, ele mostrou que o nível é parecido com o do antecessor e disse que onde tem muita floresta, há muita pobreza também. Reconhecemos também que onde existe muita floresta, também existe muita pobreza. E para promover o desenvolvimento sustentável da região, criamos o Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais Floresta Mais. Mais uma vez, esse governo provando que reúne os piores, menos qualificados e mais inescrupulosos cidadãos do país. Mas é preciso um ingrediente adicional na definição do que é um integrante dessa turma. Todos têm uma tara patológica pela destruição e pelo caos. São Paulo e Rio de Janeiro votam muito mal, admito. Mas tem uma diferença estratégica no perfil dos eleitos para o executivo. Enquanto São Paulo dá preferência para picolés de chuchu que quase nunca geram entretenimento em seus mandatos, como o Alckmin, o carioca prefere pilantras mais carismáticos. Não que ideologicamente eles tenham programas muito distintos, mas dificilmente o Rio de Janeiro jamais terá outro prefeito que representa tanto a cidade quanto Eduardo Paes. Certamente, se ele já fosse nascido quando Zé Carioca foi criado, a Disney teria baseado o personagem brasileiro no Eduardo, e não em um papagaio de chapéu Havana. Não tô falando do velho da van, calma. Em live nesta semana, o prefeito do Rio deu uma canetada para liberar rodas de samba, terminando seu momento de glória com a frase: "Tá liberada a p toda!" Devidamente assinado o decreto me diz: tá liberada a porra toda. Segundo, revogue as exposições em contrário. Valeu, olha o samba! Tudo muito carismático e viralizável nas redes. Mas, bem que o Eduardo também poderia aproveitar o capital político para liberar a p toda no Rio Card, já que estudantes universitários também voltaram presencialmente às aulas e ainda estão sem acesso ao bilhete único escolar para chegar até as instituições. Ser presepeiro é bom e a gente até incentiva, mas não pode esquecer que muito estudante precisou rasgar a carteirinha de esquerdista e fazer campanha pra você contra o Crivella há menos de um ano, Eduardo Paes. Tome cuidado. Já o Tony de Paula, deputado federal pelo Rio, infelizmente não tem nem o carisma e nem o baixo aproveitamento de Eduardo Paes enquanto político de direita. Pastor evangélico e defensor oficial das atrocidades governamentais, ele agora se coloca também como fiscal de rabo de personagem de história em quadrinho, assim como o jogador de vôlei desempregado Maurício Souza. Como se não houvesse nada de mais importante para se debater no país, o parlamentar excursou na Câmara contra o Superman bissexual em um discurso bastante confuso e conflitante. Isso porque ele começa citando Cazuza e resgatando a letra de Ideologia, na qual o cantor carioca fala que os seus heróis morreram de overdose. Foi Cazuza que disse: meus heróis morreram de overdose. Já os meus estão virando gay. Os meus heróis estão virando gay. O Tony, no entanto, lamenta que hoje em dia poucas pessoas morrem com uma seringa de heroína pendurada no braço e preferem, no tempo vago, namorar com pessoas do mesmo gênero. Absurdo, não é mesmo? E eu tenho alguma coisa contra os gays? De maneira nenhuma. São cidadãos como eu sou. E ninguém pode ser discriminado por sua opção sexual. Mas o que estamos vendo é uma avalanche ditatorial do gaysismo, imposto pelo movimento LGBT e quantas letras quiserem colocar mais. Se já não bastasse a escrotidão de nem sequer notar que estava amenizando overdoses, ele cita uma suposta avalanche
ditatorial de gaysismo numa fala que começa citando elogiosamente Cazuza, que era a própria avalanche gaysista em carne, osso, deboche e provocação. Seria melhor ter usado Gustavo Lima como inspiração, muito embora não sei se faria sentido começar o discurso com tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, foi um dos parlamentares do partido a discordar da PEC dos precatórios, a qual ele classifica como legalização de um calote federal. E não é isso mesmo? É. Mas, apesar do posicionamento elogiável, o parlamentar parece que tem sofrido da doença conhecida como piripaque político do Chaves. Apesar de ainda não estar catalogada pela OMS, essa enfermidade faz com que candidatos e pessoas com mandato travem em momentos importantes do discurso. Como esquecer ele? Foi assim com o candidato a governador por São Paulo, Rodrigo Tavares, em 2018, que depois de ter um micro AVC ao vivo, não conseguiu nunca mais recobrar a consciência. E ninguém nunca mais viu desde então. Nós somos... Nós sim, nós não. Nós sim, nós não. Não sei. Wesleyan Roriz, ao disputar o governo do Distrito Federal, mostrou que é difícil rebater as críticas dos adversários sobre ela ser um mero poste do marido, quando, durante debate, disse que defenderia toda a corrupção possível. Pelo menos essa aí é verdadeira, né? Concordo com corrupção. Eu quero defender toda aquela corrupção. E o Pompeu, coitado, criou uma armadilha mental quando quis citar o famoso ditado: a justiça tarda, mas não falha. A justiça demora, mas tarda. Tarda, mas não. Mas a justiça tardou, ela não chega o suficiente, presidente. Por isso, justiça que tarda, não chega, não faz justiça. E não adiantou tentar reparar o erro, porque a emenda saiu pior que o soneto. Sempre eloquente, com um discurso afiado, Ciro Gomes também se tornou a nova vítima da epidemia de piripaque político do Chaves durante entrevista para a CNN. Ele, que agora está novamente disputando a presidência pelo PDT, após passar uma semana procurando, sem sucesso, recolocação no mercado de trabalho pelo LinkedIn, foi pego de surpresa por uma pergunta capciosa de Márcio Gomes. O âncora do jornal questionou se os deputados do PDT que haviam votado a favor da PEC dos precatórios não deveriam ser classificados por Cirão como canalhas e hipócritas. A gente lembra que 15 deputados votaram sim para a vitória da PEC, e essa vitória foi por 4 votos, quer dizer, foi importante esse apoio do PDT na aprovação em primeiro turno. Esses deputados, naquele primeiro turno, também não estariam no grupo de, abre aspas, canalhas e hipócritas, que foi a forma como você classificou quem apoiou a PEC, Ciro? Veja, termos que ele havia empregado anteriormente para se referir aos demais apoiadores do texto. Em seguida, Ciro travou de uma forma que me lembrou o refrão do hit AAUU dos Titãs, lembram? Então, dessa vez, a verborragia e o talento para insultar adversários, que eu inclusive admiro, ricocheteou no próprio Ciro. Olha, muita gente nem sabia que o Adrilles Jorge, comentarista com a voz mais irritante da Jovem Clã, foi do Big Brother. Mas, como eu sou grande apreciador do reality, lamentavelmente eu lembro da participação lamentável dele. Terrível. E foi justamente por ter passado pelo reality que Adrilles criou uma amizade com Pedro Bial, que o considerava um homem cultíssimo. Mas parece que os dois já não se falam mais. Apesar disso, o próprio Bial deve ter sido muito influenciado na literatura pelo brother, a ponto de recentemente ter anunciado um curso de escrita no qual explicava que havia se tornado ele mesmo o autor que mais admira. E qual é o problema disso? Eu também acho que eu sou o melhor YouTube do Brasil. E quero que se dane quem pensa diferente. Acho que eu exagerei. Bom,
Como a autoestima exagerada do Global pegou mal nas redes, ele alegou que não havia liberado aquele texto. Tá bom, vai. Eu acredito. Porque se fosse ele mesmo, o autor, o Bial não só elogiaria o próprio talento como escritor, como diria que, se pudesse, se casaria com o próprio reflexo. Já Adrilles deve sofrer dessa mesma petulância inexplicável e achar que o melhor escritor do Brasil hoje não é o Bial e nem o Olavo, e sim ele mesmo. Eu discordo, mas talvez seja implicância minha com essa voz de quem ingeriu o gás hélio. O aluguel que não cobre as solidões que habitam as falhas do tempo e comunicação com quem te cerca. O aluguel que mora no parceiro ressentido, que mora no roubo do teu sucesso. O preço invisível pela doação ao parceiro que te trai. O salário impagável da doação do teu suposto fracasso pelo sucesso da empresa humana. Teu cão que ignora tuas contas e só cobra o afeto impagável da tua companhia. Contas a pagar por Adrilles Jorge. E como avaliar arte é subjetivo, né? Eu deixo as conclusões para vocês. Podem comentar se vocês acham o Adrilles o melhor escritor do Brasil ou quem é o melhor. A boiada não é apenas federal. Em nível municipal e estadual, ex-bolsonaristas que se colocam agora como democratas de ocasião para concorrer pelos mesmos eleitores do mito estão aplicando projetos e reformas que visam objetivos semelhantes ao de Guedes: acabar com direitos de trabalhadores e o pouco que resta do estado de bem-estar social. Na Câmara de São Paulo, os ânimos se acirraram na discussão da Sampaprev, que tem como meta abocanhar até 22% da já insuficiente aposentadoria do funcionário público municipal. Não é à toa que o subprefeito de Jabaquara foi exonerado no outro dia, que foi votado aqui. O Arnaldo Faria de Sá votou contra o projeto. E é assim que vários vereadores novos vão chegando aqui e vão se submetendo a essa porcaria dessa relação que tem entre o poder executivo e o legislativo, que fica aí dando cargo para todo mundo e as pessoas aceitam para votar. Érica Hilton, do PSOL, revelou toda a hipocrisia do Centrão da capital nessa votação. E o Centrão não aguentou ouvir provocações de uma mulher negra e trans dentro de uma Câmara que a vida toda foi formada por gente tipo Toninho Paiva. Outra que merece todo o nosso respeito nessa treta foi Elaine Mineiro, também do PSOL, que não baixou a bola para Rubinho Nunes, do MBL, e mostrou para a colega de partido, Isa Pena, como é que se faz diálogo com gente dessa laia. Simplesmente não se dialoga. Se enfrenta porque eles representam tudo aquilo que temos aversão. O meu voto é integridade, não está ok, Enquanto o debate era acalorado na área interna da Câmara, do lado de fora não era diferente. O prefeito Ricardo Nunes mandou a GCM descer o cacete nos funcionários públicos. O irônico é que os próprios GCMs terão a aposentadoria garfada pela Sampaprev, mas mesmo assim estão do lado do poder e não do povo, provando que todo guardinha de esquina é um passa-fome metido a Charles Bronson. Chegou o momento de você saber o que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 18, às 20 horas, horário de Brasília. Vai rolar um encontro imperdível para você que quer mudar esse país. O convite vai ser feito pelo nosso amigo Eduardo Moreira. Fala, Dudu! Olá, meus queridos amigos e amigas dos galãs feios. Eu tenho um recado para vocês. Dia 18 de novembro, às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou reunir ninguém mais, ninguém menos que Leonardo Boff, um dos maiores intelectuais do mundo, e João Pedro Stedley, coordenador nacional do movimento social mais importante organizado no mundo. Os dois vão estar juntos para a gente debater as histórias que estão dentro do meu novo livro, Travessia, que vai ser lançado essa noite. Histórias de coisas que eu vi e ouvi nas temporadas que passei em quilombos, assentamentos e acampamentos da reforma agrária, aldeias indígenas no Brasil e que contam muito sobre a realidade escondida desse país. Se você não quer perder esse encontro histórico, se inscreve agora no link aqui em cima ou aqui embaixo. É absolutamente gratuito. E depois fique atento no seu e-mail, porque a confirmação da sua presença vai chegar no seu e-mail.
É um encontro que não tem replay, então é muito importante você se inscrever e se programar para no dia 18, às 8 horas da noite, estar presente e assistir esse encontro, esse bate-papo histórico com essas figuras incríveis que são Leonardo Boff e João Pedro Stede. Um abraço e até lá! É isso, na descrição e no primeiro comentário tem um link para você participar desse encontro incrível. E se você gosta do nosso trabalho, gosta das nossas lives, coberturas de CPI, entrevistas, rolou na live e tudo mais, você pode nos apoiar. O seu apoio é muito importante para que a gente continue essa batalha contra o negacionismo e contra o bolsonarismo. Aqui no primeiro comentário também tem um link dos nossos apoios, dá uma olhada lá. E a partir de R$5 você pode nos ajudar. Aqui também no YouTube tem um botãozinho do Seja Membro. É só clicar e fazer parte de uma comunidade com mais de 3.500 pessoas. E olha quem apareceu aqui para falar para você também nos seguir nas outras redes sociais. Instagram, Twitter e Facebook. O do Matias é o Instagram, Matias o Calvo, né? Dando aquele beijinho pra causar emoção em vocês, pra vocês sentirem que eu sou um cara muito legal. Dá licença, Matias, que agora só eu quero aparecer. Obrigado, filho. E se você é um desses que ainda acredita no bom mocismo dos políticos de direita, nós só temos uma coisa pra te dizer: não passarão.